Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 22. E o título da mensagem é Como clamar a Deus em momentos decisivos. Como clamar a Deus em momentos decisivos. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele ainda atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que cada mente e cada coração esteja cativo ao conhecimento de Cristo e que a tua palavra cumpra aquilo que te apraz. Tanto aqueles que aqui estão, quanto aqueles que estão assistindo pela internet ou assistirão posteriormente. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo dias difíceis. Isso é sabido. Especialmente esses dias se agravaram com a pandemia, que já dá sinais de arrefecimento, mas os dias continuam difíceis. E dias difíceis são dias de decisões, são dias decisivos na vida das pessoas. Quando nós olhamos ao nosso redor, a perspectiva ela não é muito animadora. Nós estamos cercados por crises. Vejamos, a crise conjuntural. A economia mundial ela se encontra em recessão. Nós estamos vivendo períodos de inflação e também de escassez de insumos necessários, até mesmo, não apenas a produção dos bens, mas até a própria sobrevivência humana. Nós estamos vivendo também crises na área social. Guerras, conflitos, está em pleno andamento ainda a guerra da Rússia com a Ucrânia, e essa guerra tem tido desdobramentos mundiais. O preço das coisas tem subido. Eu estive agora na Europa e, para minha surpresa, nós aqui no Brasil estamos pagando a gasolina mais barata do mundo, provavelmente. 1 litro de gasolina lá passa de R$10. O gás, que eles recebem o gás que vem da Rússia, porque é o gás que movimenta, enquanto que a gente tem energia elétrica que vem das águas, né, das hidrelétricas, lá eles recebem a energia do gás da Rússia. E o gás triplicou. Lá em Atenas, que é o maior monumento, que é a Acrópole, que é totalmente iluminada à noite, que de todo lado da cidade você vê, eles nos disseram que ela vai ser desligada, as luzes à noite, para economizar energia, porque o gás está muito caro. Novas ideologias estão surgindo, como a ideologia de gênero, que ameaça a própria identidade da humanidade.
estão tentando desconstruir. Nós estamos vivendo crises pessoais, separação, divórcio, depressão, síndrome do pânico. As pessoas estão cada dia mais doentes, os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão cheios de pessoas tentando se tratar, especialmente depois da pandemia. E também nós estamos vivendo uma crise espiritual. Nós estamos vivendo tempos de frieza e apatia no mundo todo. A Europa hoje, que foi o berço lá da Reforma Protestante, hoje é considerada um continente já pós-cristão, ou seja, após o cristianismo. O cristianismo já ficou para trás, porque a Europa está totalmente secularizada. E nós estamos vivendo esse tempo de frieza espiritual, em que, inclusive, a igreja virtual, ela está substituindo aos poucos a igreja presencial, que esse é um erro. Porque se a internet está aí para ajudar, e ela foi muito útil durante a pandemia, durante o isolamento, mas hoje não se justifica mais você, por exemplo, deixar de vir para a igreja presencialmente para ficar em casa assistindo o culto, a não ser que seja por uma situação esporádica, temporária, mas não adquirir isso como um hábito de rotina, porque existem coisas que só acontecem na igreja. E é a sua presença, você que está nos assistindo aí pela internet, eu quero lhe dizer que você tem que estar congregando, porque aqui a presença de Deus, o calor dos irmãos é importante para a sua vida. Então, nós estamos vivendo esse momento de dificuldade. E diante dessa situação, o que é que nos resta? É tempo de clamar. É tempo de buscar a Deus. E o próprio Deus nos estimula a clamarmos a Ele. Mas Ele não apenas nos estimula, mas Ele ainda nos faz promessas, se assim nós o fizermos. Lá em Jeremias 33:3, Ele diz: clame a mim, chame por mim, e eu responderei. Então, quando nós nos dispomos a clamar a Deus, o Senhor nos responde. E Ele ainda diz mais: anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, que você não conhece. Então, o clamor é a chave para a gente poder ver o sobrenatural, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque Ele diz: clame a mim e eu vou responder. E eu não vou apenas responder de qualquer forma. Eu vou trazer coisas novas que você nunca imaginou que existisse. Agora, é necessário clamar, uma atitude ativa e não passiva. O salmista entendeu também que clamar ao Senhor, o Senhor responderia com misericórdia e com fidelidade, quando ele disse lá no Salmo 57:2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Deus dos céus, Ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia misericórdia e fidelidade. Então são promessas de resposta, de favor de Deus a todo aquele que se dispõe a clamar. Então eu acredito que a igreja, a direção da igreja, pastor Sênio, juntamente com os pastores que chegaram a esse título da campanha, é tempo de clamar, eles foram extremamente bem-sucedidos e oportunos, porque a situação urge que nós clamemos ao Senhor. Nós estamos aqui em vias de uma eleição que vai definir muita coisa importante na nossa vida. E nós precisamos clamar a Deus para que a vontade do Senhor se execute na nossa nação. Amém? No texto lido, aqui agora, Jacó ele se encontrava diante de um momento decisivo na sua vida, em que ele precisava contar com a intervenção de Deus, uma vez que ele não sabia o que lhe aconteceria. Ele iria agora encontrar-se com seu irmão. Lembre-se que quando Jacó saiu de sua casa, ele saiu fugido, ameaçado de morte pelo seu irmão, porque Jacó havia roubado o direito de primogenitura, que era do seu irmão Esaú. Então ele saiu ameaçado de morte. A mãe, para não ver o filho ser morto por outro, ela diz: fuja,
vá para uma terra distante, procure lá a minha família e se esconda por lá, porque o seu irmão quer lhe matar. E aí, depois de alguns anos, lá na terra, com o seu sogro Labão, Jacó casa, ele constitui família, Deus prospera a vida dele, e Deus, usando a circunstância, faz com que Jacó volte para a sua terra. E Jacó, então, está voltando para a sua terra, e ele sabe que o seu irmão Esaú vai ao seu encontro, com 400 homens. E ele diz, pronto, ele vem me destruir. E aí ele então separa toda a sua turma em dois, porque ele disse, se ele matar uma parte, pelo menos a outra sobrevive. E ele traça uma estratégia, ele manda os servos com rebanhos à frente para encontrar Esaú, de forma de, isso aqui é um presente do nosso senhor Jacó, como forma de amenizar o coração de Esaú, de qualquer ira, de qualquer ressentimento e desejo de vingança, de forma que quando Jacó chegasse lá, o coração de Esaú estivesse mais quebrantado e não quisesse então executar a vingança. Então Jacó faz todo esse preparativo e manda todo mundo à frente. E a Bíblia diz que ele fica só. E nesse momento em que ele fica só, acontece algo especial, que é sobre isso que eu queria meditar com você nessa noite. Pastor, o que é que eu posso aprender com a experiência de Jacó para momentos decisivos, momentos importantes na nossa vida? Em primeiro lugar, tenha um momento a sós com Deus. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, tenha um momento a sós com Deus. No versículo 24, diz que Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. Jacó, irmãos, precisava de um tempo com Deus, para ele aprender a depender de Deus e não dos seus próprios esforços e do seu planejamento. Porque Jacó passara a vida inteira tramando, a vida inteira planejando, a vida inteira tentando se dar bem. E aí Jacó, ele agora precisava estar só com Deus, porque ali Deus iria ensinar a ele não a depender dos seus esforços, não a depender daquilo que ele poderia engendrar, planejar, arquitetar, mas aquilo que ele poderia fazer quando ele aprendesse a depender de Deus. De Lucas ele fala o seguinte, com o propósito de levar-nos a confiar nele, Deus trabalha arduamente para fazer-nos perder a confiança em nós mesmos. Deus trabalha para fazer com que você perca a confiança em você mesmo, para que você aprenda a confiar nele. Porque enquanto você estiver confiando em você, como Jacó fez a vida toda, você pode até se dar bem em algumas circunstâncias, você pode até ser bem-sucedido em algumas áreas da sua vida, mas com certeza você não vai estar plenamente no centro da vontade de Deus. Por isso que Deus trabalha, para que você aprenda a depender não das suas forças, mas você aprenda a depender unicamente dEle. Alguém já disse que uma hora gasta em oração rende muito mais do que centenas de horas de trabalho sem oração. Quando você trabalha, você trabalha. Agora, quando Deus ora, quando você ora, Deus trabalha. Amém? Quando eu trabalho, é o meu esforço, é a minha força, é a minha capacidade produtiva. E ela varia de pessoa para pessoa. Agora, quando eu oro, aí eu abro espaço para a intervenção sobrenatural de Deus. E aí, quando eu clamo, quando eu peço, quando eu digo, socorro, Senhor, como disse o pastor Pedro aqui, que quantas vezes durante o dia ele diz, Senhor, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. Irmãos, nós estamos constantemente precisando da graça, do favor de Deus na nossa vida. Nós não podemos nos esquecer, nós podemos nos preparar, nós podemos nos cercar de todos os meios de segurança que a gente possa ter, mas, como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Deus ele faz questão de trabalhar para que a gente
perca a confiança na nossa própria força, para que a gente aprenda a depender dele. E Jacó precisou ter esse tempo a sós com Deus aqui, em que ele não estava mais com a família, ele não estava mais com os bens, ele não estava mais planejando nada. Ele ficou só. E foi aí que Deus começou a trabalhar na vida dele. Elton, um nomezinho complicado aqui, True Blood, ele diz o seguinte: nas maiores profundezas da vida, os homens não falam a respeito de Deus, mas falam com Ele mesmo. Nas maiores profundezas da vida, nos momentos mais difíceis, a gente não fica discutindo teologia, a gente não fica discutindo soberania de Deus, a gente não fica discutindo o sexo dos anjos. Nos momentos mais difíceis da vida, a única coisa que nos resta fazer é clamar a Deus, é pedir socorro, é pedir misericórdia, porque nessa hora não adianta, se você crê em predestinação e livre-arbítrio, os cursos, aquilo que você sabe não vem ao caso, porque você está em desespero, porque você está em aflição, e nesse momento a única coisa que nos resta é dizer: socorro, misericórdia, Senhor, age na minha vida. Meu irmão, é tempo de clamar. Eu não sei dos seus gostos, eu não sei das suas preferências políticas, e aí nós não estamos aqui como igreja para defender A, B ou C, mas nós como igreja temos um papel: socorro, Senhor, socorre a nossa nação, socorre a nossa vida. Por quê? Porque tudo aquilo que acontecer diz respeito a nós e terá implicações para a nossa vida. Então o que nós podemos fazer, a única coisa não é ficar brigando e discutindo em redes sociais por A, B ou C. O que nós precisamos fazer é empreender o nosso tempo e a nossa energia para dizer: socorro, Senhor. A W. Tozer, um pastor canadense da década de 60, se você encontrar o livro dele, pode comprar, que é bom. Ele diz o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Precisa passar tempo com Deus. Jacó precisou e Deus deu a ele a oportunidade. E primeira coisa, então, que você precisa guardar na sua mente aqui dessa noite é o seguinte: se eu quiser ver a mão de Deus, eu preciso começar a ficar a sós com Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que eu preciso insistir na minha oração, na minha busca, no meu clamor, no meu tempo com Deus, até ver a luz raiar sobre a minha situação. Quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis? Quantas vezes a coisa está pegando e você não pode querer meter os pés pelas mãos e tomar decisões apressadas? Você precisa aprender a insistir na presença de Deus até as coisas começarem a clarear. Olha o que é que diz no versículo 24. Jacó ficou sozinho e o homem lutava com ele até quando? Até o romper do dia. Jacó não resolveu a questão no piscar de olhos. Ele precisou de tempo. Para quê? Para que a sombra da noite, a escuridão, a falta de revelação, a falta de entendimento cedesse espaço à luz do dia e as coisas começassem a clarear na sua vida. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: diante de um impasse, de um momento decisivo na sua vida, o que é que você precisa fazer? Permanecer na posição até que o Senhor traga clareza sobre a sua situação. Não é tempo de tomar decisões tresloucadas, não é tempo de meter os pés pelas mãos, de querer se livrar da situação. Fique na presença de Deus até as coisas começarem a clarear. Enquanto tudo estiver nublado, enquanto tudo estiver sombra, não tome decisões importantes. Fique na presença de Deus até a luz do dia clarear. Amém? Por quê, pastor, que eu devo fazer isso? Porque, como disse Thomas Hall, a ignorância é a mãe do dano. Quando você toma decisões sem saber, debaixo da ignorância, no sentido de não ter clara a situação, você tem uma grande probabilidade de sofrer dano ou de causar dano.
Então, enquanto as coisas não estiverem claras na sua vida, pé no freio, segura e fica na dispensação, como nós costumamos dizer. Espera ver o que é que Deus vai fazer. Um período de tempo diário adequado é adequado a esperar em Deus. É a única maneira pela qual nós podemos escapar da tirania das coisas urgentes. Se você está debaixo de pressão para tomar decisões, sabe o que é que você faz? Vai para a presença de Deus. Escapa da tirania do urgente. Fica lá e deixa, e fica clamando, e fica pedindo, e fica orando, e fica buscando, e fica meditando na palavra, e pede a Deus para falar ao seu coração. Mas não vamos tomar decisões apressadas, enquanto Deus não lançar a luz sobre a situação. Entende? É tempo de clamar, e não de meter os pés pelas mãos, e não de desespero. É tempo de clamar. Senhor, eu estou aqui, lança luz, o que é que o Senhor quer? Me mostra. Eu não vou fazer, Senhor, eu não vou arredar o pé daqui, se o Senhor não fizer, para que eu não faça, para que eu não avance aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Irmãos, o nosso maior medo, sabe qual é que deve ser? É de avançar o sinal, é de andar em descompasso com a vontade de Deus. A nossa carne, nós queremos o quê? Nos livrar da situação. Nós queremos resolver tudo, nós queremos logo aquilo que incomoda. Uma pedra que está no sapato, a gente fica incomodado. É normal isso, a gente querer, porque o nosso corpo busca o conforto, o nosso corpo busca a homeostase, busca o equilíbrio. E aí a gente precisa, então, fazer de tudo para poder chegar nesse ponto. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você não pode espiritualmente fazer isso, sabe por quê? Porque você pode correr o risco de tomar a frente de Deus e depois você se arrepender. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é Deus nos deixar à mercê da nossa própria sorte. Então, busque, esteja na presença de Deus. Terceiro, esteja preparado para ser transformado na sua própria estrutura, para ser tocado na sua estrutura. Quando você começar a buscar a presença de Deus, quando você começar a estar na presença de Deus, coisas vão acontecer com você. E você precisa estar preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não fique pensando que você vai buscar a Deus e você vai sair de lá da mesma forma. Não vai. Olha o que é que diz o versículo 25, acompanhe comigo. Vendo este que Jacó não podia com Jacó, tocou-lhe onde? Na articulação da coxa. De modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Jacó, irmãos, foi tocado a ponto de ser transformado por meio daquela experiência. A Bíblia diz que a partir dali Jacó ficou mancando. Ele nunca mais andou da mesma forma. Para quê? Para que ele pudesse lembrar que quando ele esteve na presença de Deus, Deus tocou na vida dele. E aquilo marcou tão profundamente que ele nunca mais andou do mesmo jeito. Quando Deus te tocar, você vai andar de modo diferente. Amém? Quando Deus te tocar, você vai andar de modo diferente. Davi, quando ele pecou com Betseba, ele se arrependeu e orou a Deus. E sabe o que foi que aconteceu? O Senhor tocou na sua estrutura. De tal forma, quando ele estava pedindo perdão, que Deus, ele não apenas pediu perdão a Deus, mas ele pediu transformação. Quando a gente vai diante do Senhor, a gente não pode só pedir perdão. A gente tem que pedir transformação. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que encobre a sua transgressão não prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha o que é que Davi diz no Salmo 51. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Versículo 10. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, muda a minha estrutura. O meu coração é enganoso, o meu coração é carnal, o meu coração quer o meu interesse. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ser transformado, eu quero ser tocado. Assim como o Senhor tocou na junta da coxa de Jacó e ele saiu transformado, eu quero ser transformado. Quando você estiver na presença de Deus, você vai ser tocado. Então, se prepare para quando você começar a clamar, quando você começar a buscar, Deus vai mudar a tua estrutura.
Deus vai mexer com você. Talvez seja por isso que C.S. Lewis ele diz o seguinte: Deus tornou-se homem para transformar criaturas em filhos, não simplesmente para produzir homens melhores da antiga espécie, mas para produzir uma nova espécie de homens. Jesus veio para produzir uma nova espécie de homens. Veio para produzir pessoas que amassem a Deus e não simplesmente temessem a Deus, como na antiga aliança. Que elas diziam: não, Moisés, vai lá, tu vai para a presença de Deus, tu sobe no monte, tu busca a Deus e nós vamos ficar aqui. Na nova aliança não é assim. Na nova aliança o Senhor diz: ó, fiquem em Jerusalém, busquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o Espírito Santo veio não sobre Pedro, como o principal dos apóstolos ali, mas o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam no cenáculo, entende? Essa é a diferença. Quando nós nos propomos a estar na presença de Deus, Deus toca a todos nós. Então se prepare para ser tocado por Deus. Se prepare para ser transformado quando você começar a clamar. Por quê? Porque Deus vai quebrantar teu coração. Não tem como você estar na presença de Deus e sair com o coração sem ser quebrantado. Quarto, quando você estiver clamando a Deus, não desista até receber a bênção. Versículo 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Jacó, irmão, perseverou no seu propósito até obter o favor de Deus. É interessante que a Bíblia diz que Daniel orou por 21 dias até obter a resposta de oração. Daniel começou a orar buscando a Deus. Orou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Ele poderia muito bem ter desistido. Já orei 10 dias, já orei 15 dias e nada aconteceu. E somente depois de 21 dias de clamor de Daniel foi que veio a resposta de Deus. E Deus então dá a explicação para Daniel por que isso aconteceu. Veja comigo Daniel capítulo 10, no versículo 12. Ele diz assim: então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Quando é que a oração foi ouvida? Desde o primeiro dia. E por que Daniel precisou esperar 21 dias para ver o mover e o agir de Deus? Aí continua a explicação. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Deus está dizendo, versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. O que é que estava acontecendo? Uma batalha espiritual. Quando você ora, entenda, não é simplesmente você orando, mas você está movendo-se no mundo espiritual. E quando você se move no mundo espiritual, existe uma lei da física que diz que a toda ação corresponde o quê? Uma reação de igual força no sentido contrário. Então, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a orar a Deus, você pode ter certeza de que algo vai acontecer. Vai, porque Deus ouve a sua oração desde o primeiro dia, mas também oposição vai vir, e você precisa ter consciência disso. Para quê? Para que você não desista no meio do caminho, para que você não se desestimule e diga, eu estou nessa campanha de 7 semanas de oração. Qual é essa semana, pastor? 4. Eu já estou na 4ª semana, e eu estou aqui, o meu joelho já está encaliçado. Tá não, que eu não vi ninguém de joelho aqui ainda. Mas lá na sua casa, pastor, já está difícil. Estou na 4ª semana. Irmãos, o propósito é de 7 semanas. Por isso que o pastor falou, venha. Você está começando hoje, ok. Mas venha até o final. Entre no propósito. Entre, porque é tempo de clamar. É tempo de buscar a Deus. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1 a 8, Jesus contou a parábola do juiz iníquo, em que
uma viúva foi incomodar o juiz para que ele julgasse a causa dela. E ele diz no versículo 7 do capítulo 18: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Será se Deus não fará justiça, irmãos? A você que clama dia e noite? Fará sim, mas você precisa perseverar, você precisa continuar, você não pode parar até que você veja a bênção do Senhor se estabelecer sobre a sua vida. Amém? O próprio Jesus disse lá em Lucas 11:9, por isso digo, peçam-lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Nós temos exemplos da Bíblia. Abraão esperou 25 anos entre a promessa e a realização da promessa na sua vida. José esperou anos para que aquele sonho de que os outros se prostravam na presença dele acontecesse. Ana orou vários anos para que ela pudesse engravidar e ter o filho que ela tanto desejava. Na Bíblia nós temos exemplos muitos de pessoas esperando e buscando e não desistindo até que Deus abra os céus e responda. E será se eu e você, com tantos exemplos, vamos simplesmente parar no meio do caminho? Amém? É verdade? Você vai parar no meio do caminho? Não. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Quinto, quando você estiver buscando a Deus, disponha-se, esteja disposto a ser confrontado por Ele. Por quê? Irmãos, quanto mais a gente vem para a luz, mais as imperfeições acontecem. A gente vê. Se eu tiver com uma blusa branca com um pontinho preto bem aqui, quem está lá longe não vai ver. Mas quando ele se aproximar de mim e ver o foco da luz naquele pontinho, ele vai ver. Porque quanto mais a gente se aproxima da luz, mais as imperfeições. Qual é o problema dessa era digital? É que tem que botar mais pó nos atores. Tem que melhorar a maquiagem, porque os buracos aparecem. Tem que fazer o preenchimento das atrizes. Botar o reboco. Olha o versículo 27. Então o homem perguntou, como é que você se chama? Ele disse, Jacó. Irmãos, em hebraico, Jacó significa suplantador, aproveitador, aquele que segura pelo calcanhar, numa referência às circunstâncias do seu nascimento. Lembre-se que quando Jacó nasceu, primeiro nasceu Esaú, ele era irmão gêmeo de Esaú. A parteira olhou aqui, já estava tirando e disse, está aqui o meninozinho. Quando puxou, Esaú tinha uma mãozinha segurando no calcanhar de Esaú. Quem era? Jacó, como dizendo assim, ei, não me deixa aqui dentro, não. Eu estou aqui. Por isso o nome dele foi chamado de Jacó, que é suplantador. Essa característica de Jacó, de pegar carona, de se dar bem, ela foi durante toda a sua vida. Foi por isso que ele tomou o direito de primogenitura do irmão. Durante toda a vida, Jacó aprendera a fazer esquemas, a montar estratégias. Para quê? Para se dar bem. Ali, no momento em que ele estava com Deus, Deus diz assim, ei, como é teu nome? Ele, Jacó, significa o quê? Enganador. Deus está dizendo, ei rapaz, olha a tua vida aí. Olha o que tu conseguiu, tudo aí. A custa de quê? Irmãos, quando nós vamos para a presença de Deus, Deus nos confronta. O Espírito Santo lança luz sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que tem gente que não quer vir para a luz para que as suas obras não sejam expostas. Mas se você quer clamar a Deus, eu lhe asseguro, Deus vai começar a mostrar aquilo que não é muito bom. Mas deixa eu lhe dizer uma boa notícia. Quando Deus fizer isso, não é para te envergonhar, não é para te colocar a consciência pesada, mas é porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Jacó precisou ser confrontado.
para que ele acordasse para a realidade que precisava depender de Deus e não das suas estratégias. Stephen Chamork, ele fala, muitas vezes aprendemos mais debaixo da vara que nos fere do que debaixo do cajado que nos consola. Muitas vezes a gente aprende mais debaixo da vara que está nos ferindo do que no cajado que nos consola. Quando um filho faz coisa errada, a pior coisa que um pai ou uma mãe faz o quê? É passar a mão na cabeça. Ah, o bichinho, vem cá. Está errado. Você precisa mostrar que aquela atitude dele está equivocada. Sabe por quê? Porque você passa a mão na cabeça, mas a sociedade aí fora não vai passar a mão na cabeça. Quando ele estiver no mercado de trabalho, ele não vai encontrar alguém lá para passar a mão na cabecinha dele, não. Ele vai enfrentar uma realidade e aí ele vai sofrer muito mais. Então é melhor que ele aprenda dentro de casa como é que a vida funciona, para que lá fora ele não venha quebrar a cara. Nós aprendemos muitas vezes, Deus diz, ei, como é teu nome? Jacó. Joseph Hall, ele fala, os que oram da maneira correta nunca chegam em casa chorando. Estou certo de que receberei o que pedi ou o que deveria ter pedido. Entende? Quando você ora, ou você recebe o que você pediu, ou você recebe aquilo que você deveria ter pedido e não soube pedir. Porque Deus, ele nos dá o melhor para nós. Oxalá que cada um de nós tenha consciência, tenha discernimento para poder orar segundo a vontade de Deus. Mas deixa eu lhe dizer, ainda que você esteja equivocado, Deus não vai atender os teus pedidos por causa dos teus caprichos. Deus vai fazer aquilo que for melhor para você. Eu vou já encerrar. Sexto, saiba que depois que você começar a buscar a Deus, a sua sorte vai mudar. Sua sorte vai mudar. No versículo 28, olha comigo. Então disse, seu nome não será mais Jacó, não será mais enganador. Vai ser Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó, irmãos, ele não apenas foi confrontado, mas ele foi transformado e ele teve o seu destino mudado, porque ele agora passou a ser Israel. E todo mundo conhece Israel. Todo mundo conhece Israel. E todo mundo se beneficia de Israel. As melhores e as maiores tecnologias do mundo vêm de onde? Israel. Às vezes a pessoa pensa que é do Japão. Não é. Japão faz robozinho. Israel faz remédio. Israel descobre cura para doenças. Israel faz coisas que trazem benefício para a humanidade. O Waze, pendrive e tanta coisa. O destino vai mudar. Por isso que Israel não é suplantador. Israel é príncipe de Deus. Malcolm Watts, ele fala o seguinte: de fato as pessoas cujas vidas estão sendo diariamente moldadas segundo a palavra e os propósitos de Deus, receberão a capacidade para enxergar com muito mais clareza o seu caminho. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus vai aclarando. A Bíblia diz que aquele que anda na presença de Deus é como a luz da aurora, que o seu caminho vai brilhando mais e mais. Esteja preparado para mudar o seu destino, porque quando você estiver clamando, quando você estiver na presença de Deus, Deus vai agir na sua vida. O Senhor, ele não nos leva a águas profundas para nos afogar, mas para nos desenvolver. Você adquire musculatura do pulmão, o seu pulmão fica como? Porque você está em águas mais profundas, você vai precisar de passar mais tempo em apneia. Você vai precisar passar mais tempo sem respirar. E ali, Deus não está te levando para te afogar. Deus está te levando para desenvolver a tua musculatura espiritual. Porque Deus quer que cada um de nós esteja preparado para enfrentar as circunstâncias da vida. Deus não quer filhos e filhas imaturos. Pessoas que ficam batendo cabeça.
Deus usa circunstâncias, coloca muitas vezes em situações de aperto, para desenvolver a nossa musculatura espiritual. É tempo de clamar, irmãos. É tempo de sair da infantilidade. É tempo de sair da mesmice. É tempo de alçar novos voos na presença de Deus. Pastor, qual o benefício? O salmista diz no Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E por fim, entenda que quando você clamar, o seu nível de entendimento e de revelação vai mudar. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai conhecer mais a Deus. Olha o que aqui diz no versículo 30. Jacó deu daquele lugar o nome de Peniel, por quê? Porque disse, eu vi a Deus face a face. Quando você estiver na presença de Deus, Deus vai aumentar o nível de revelação, de compreensão. Jacó, ele saiu daquela experiência com uma nova compreensão de Deus, que ele havia escolhido com propósito. A partir dessa experiência aqui, irmãos, Jacó não olharia mais para Deus como o Deus do seu avô Abraão, como o Deus do seu pai Isaque, mas Jacó sairia dali conhecendo o Deus como seu Deus pessoal. Entende? Uma coisa é você conhecer de ouvir falar. Outra coisa é você contemplar o Senhor. Não foi isso que Jó falou? Lembra o que é que Jó passou por toda aquela tribulação? E o que é que Jó disse quando ele passou por tudo aquilo lá na frente? Ele disse lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deixa eu lhe dizer, é bom você vir para a igreja, é bom você ouvir a palavra de Deus, é bom você ouvir uma pregação da palavra, mas deixa eu lhe dizer, você precisa ter a sua própria experiência com Deus. A experiência do pastor Pedro serve para ele, e serve inclusive para ele aconselhar e falar e pregar, mas você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa ter os seus momentos com Deus. Você precisa conhecer o seu Deus, porque a Bíblia diz que aquele povo que conhece o seu Deus será forte e poderoso. Você não pode descansar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Ah, papai, mamãe, eu sou de um lar cristão. Papai e mamãe vai para a igreja e ora por mim. Marido diz, vai filha, vai lá para o culto, ora por nós. Você, marido, tem que dar exemplo. Você é a cabeça da casa. Todo mundo aí. Vamos lá, pessoal. Seja homem, rapaz. Não, é porque hoje é porque tem jogo, o Campeonato Brasileiro. Ei, irmão, cidadão do céu, ó. Amém? É leão, é vovô. Quero nem saber. Eu quero é o leão da tribo de Judá. Amém? E por vovô, eu quero é o ancião de dias. Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. Quando Deus nos coloca em uma situação, Ele vai trabalhar na nossa vida. Olha o que aqui o salmista diz no Salmo 119, do versículo 67. Antes de ser afligido, eu estava errado, eu andava errado. Mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. E aí no versículo 71, foi bom que eu tivesse passado por aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Foi bom ter passado por aflição, o salmista diz, para que eu aprendesse de ti. Ei, deixa eu lhe dizer, muitas vezes a situação que você está passando, não adianta você ficar repreendendo o demônio. Sai, demônio.
Porque muitas vezes não é demônio, não. É Deus que está te colocando lá na fornalha para que você aprenda. Porque Ele quer te tirar dali em uma nova condição, em um novo patamar de iluminação e de revelação. E eu quero encerrar com uma frase do pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz: os sábios, ao passarem pelo Getsêmani da dor, alegram-se não porque não tem prazer do sofrimento, mas porque o sofrimento é o portal do aprendizado. Você vai passar, você vai estar na presença de Deus e você vai ter uma nova revelação de Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. É tempo de clamar, benefícios 1000. Mas nós não podemos, irmãos, simplesmente depender da liderança. Os pastores que orem. Pastor é tempo integral, então ele tem tempo para buscar. Meu negócio é trabalhar e ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro para quê? Desfrute a vida. Dinheiro não vai na cova. Desfrute a vida. Como é que eu desfruto a vida? Vivendo na presença de Deus. Não tem outra forma. Pode ter dinheiro, pode ter tudo. Se não tiver a presença de Deus, não tem valor. Você precisa entender isso. É tempo de clamar. É tempo de todos nós aqui chamarmos a responsabilidade para nós. A responsabilidade pelo país, a responsabilidade pelas nossas vidas, a responsabilidade pela igreja. Essa igreja aqui é sua. É aqui que você está plantado. É aqui que Deus te colocou. É perfeita? Claro que não. A começar por nós que estamos aqui ministrando a palavra. Somos imperfeitos. Mas uma coisa você pode ter certeza. A integridade. Se há integridade, irmãos, nós não estamos brincando com Deus. Amém? E você precisa chamar para você a responsabilidade. Por isso que é tempo de clamar. Não é por um, por outro. Mas é tempo de todos nós clamarmos na presença de Deus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, pela vida da Tua igreja. Senhor, nós estamos aqui em pleno século 21. Depois de tantos anos da ressurreição e ascensão de Cristo. E se o Senhor não voltou até hoje, é porque o Senhor ainda tem plano e propósito para nós como igreja na terra. E eu quero te pedir que o Senhor nos traga luz e entendimento. Faz-nos, Senhor, passar por Peniel e vermos a Ti face a face. Faz-nos passar, Senhor, ó Deus, por uma experiência tão profunda e tão marcante, que a nossa vida seja transformada, seja marcada pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, não nos deixe como estamos. Não nos deixe, Senhor, na letargia, não nos deixe no comodismo, não nos deixe, Senhor, na indiferença. Senhor, sacode a nossa vida. Senhor, muda a nossa história, assim como o Senhor mudou a vida de Jacó. Ainda que o Senhor nos confronte, ainda que a Tua palavra, Senhor, nos incomode, mas nós queremos o Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas. Como disse o Senhor, o salmista, cria em nós um espírito reto, cria em nós um coração puro. Ainda que doa, ainda que incomode, nós queremos ser sacudidos pelo Teu Espírito Santo. Para a glória do Teu nome, Senhor. Eu queria orar, desafiar você a nessa noite tomar para si a responsabilidade de nós levantarmos um grande clamor aqui neste lugar. Você vai orar família e pátria. Você vai orar pela sua família. Você vai pedir que Deus visite, que salve os seus familiares que não são crentes. Irmãos, infelizmente tem familiar que está brigando por causa de política. E a gente deveria estar brigando para poder falar do Evangelho. Pedir pela nossa pátria. Somos todos brasileiros. E nós precisamos de uma nação pacificada. Nós precisamos de uma nação onde os nossos filhos não precisem ir embora do Brasil. Eu estive agora em Portugal e eu fiquei impressionado com a quantidade de brasileiros que tem lá.
é vendendo sorvete em quiosque, é imposto de gasolina, é frentista, não frentista, porque lá não tem frentista, mas fica dentro da loja de conveniência. E eu estava falando com um deles, eu disse, por que você veio para cá? Ele disse, eu vim em 2019, porque a situação no Brasil estava muito difícil. Eu olhava para minha filha e eu dizia, eu não quero que a minha filha viva nesse ambiente aqui. E eu vim aqui para tentar dar uma vida melhor para minha filha. E é triste, a gente vê brasileiro tendo que ir embora do país em busca de melhores perspectivas. E nós não podemos, todos nós não podemos ir embora, não tem como. Então o que é que a gente precisa fazer? É tempo de clamar, é tempo de pedir. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podemos contar com você? O tempo já passou, então nós não vamos cantar, nós vamos simplesmente orar. Eu queria que você aí mesmo no seu lugar levantasse agora o clamor a Deus. Comece a orar agora. 2 motivos: família, sua família, salvação, restauração e pela nossa nação. Comece a orar agora, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Ore, querido, ore, levante a sua voz. É tempo de clamar. Peça a Deus. Levante um clamor. Ninguém clama de boca fechada. Ninguém clama em pensamento. Quando você clama, você levanta a voz. Diga a Deus. Você veio aqui porque você está nessa campanha. Você veio aqui porque você quer orar, porque você quer ver a ação de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas vozes agora a Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas famílias. Senhor, tem misericórdia porque nós estamos precisando de Ti. Há famílias que estão sendo destruídas pelo adultério, pela mentira. Há famílias que estão, Senhor, passando necessidade. Há famílias que estão, Senhor, sem perspectiva. Há famílias que estão presas, Senhor, ó Deus, pela doença, pelas emoções. Senhor, em nome de Jesus, salva, restaura casamentos, restaura relacionamentos, pais e filhos, irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, Senhor, sara a nossa terra, sara essa terra que somos nós, que somos pó. Em nome de Jesus, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa, estabelece o Teu trono, estabelece o Teu reino, estabelece o Teu governo, Senhor, na nossa família, meu Deus. Alcança aqueles que não Te conhecem. Oh Deus, revela-te a eles, assim como o Senhor se revelou a nós. Tenha misericórdia e alcança, Senhor, nossos familiares, para a glória do Teu nome. Nós queremos morar no céu, mas nós queremos ver a nossa família. Nós queremos ver, Senhor, a Tua palavra, quando diz, sereis salvos. Será salvo Tu e a Tua casa. Salva a nossa casa, salva a nossa família. Salva, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós nos levantamos contra toda desconstrução familiar, contra toda desconstrução, Senhor, do gênero humano. Nós colocamos por terra em nome de Jesus e declaramos que esse demônio não vai agir, não vai ter vez. Em nome de Jesus nós colocamos debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Homem e mulher, macho e fêmea, Tu nos criaste, para a glória do Teu nome. Senhor, nós oramos pela nossa nação. Meu Deus, esse tempo difícil, esse tempo de crise, meu Deus, o país dividido. Meu Deus, em nome de Jesus, sara a nossa nação. Meu Deus, nós precisamos de Ti, independente de corrente política e ideológica. Nós, como povo, precisamos de Ti. E se no mundo, Senhor, não há entendimento, nós, como igreja, entendemos e trazemos para nós a responsabilidade nessa noite de clamar e pedir. Sara a nossa nação, sara o nosso povo, sara a nossa pátria. Senhor, faz do Brasil um celeiro de missões. Que o Senhor daqui saiam missionários, que aqui haja prosperidade, que aqui, Senhor, a igreja cresça, Senhor, e tenha condição de sustentar e enviar missionários para o mundo todo, em nome de Jesus, nesse tempo do fim. Meu Deus,
Nós não queremos ser apenas um celeiro do mundo para exportar alimentos. Nós queremos, Senhor, exportar a Tua palavra. Nós queremos ser instrumento de avivamento para as nações, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém, 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 amém.